Bom, boa tarde a todos. O objetivo hoje da reunião é a gente apresentar um plano de desenvolvimento de competências para casa, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender qual é o propósito da casa, né? Então, é acolher os alunos, ajudá-los a ter um melhor desempenho acadêmico durante a graduação, né? Então, para isso acontecer, a casa oferece serviços de apoio, valorização e motivação que contribuem para o melhor desempenho desse aluno e fortalece a relação dele com a instituição, o que é fundamental, tá? Então, a gente escolheu a casa, na realidade, para fazer esse plano de desenvolvimento a partir de uma entrevista, na realidade, uma conversa com a gerente da área, que é a Manuela Machado, né, e com o setor da casa aqui da FBV. A partir daí, a gente desenvolveu um programa voltado para trabalhar as competências necessárias e mapeadas dentro do plano estratégico e dessa conversa com Manuela Machado, tá? O público-alvo, obviamente, será a casa, tá? Para a gente desenvolver essas competências que foram mapeadas. Então, o programa de aperfeiçoamento, e é isso que a gente quer falar aqui um pouquinho, explicar como vai ser esse programa, quais as necessidades que a gente identificou, quais as competências que a gente vai trabalhar, qual é a forma de execução desse projeto, né? Como é que vai ser a avaliação e como é que a gente vai buscar esses resultados. Então, para isso, a gente dividiu em 4 fases. A primeira fase é a determinação das necessidades. A gente precisa entender quais as competências que a gente precisa trabalhar nesse programa de desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o programa em si e a preparação para a execução desse programa, né? Depois a gente passa para a terceira fase, que é de execução, e a quarta fase, que é de avaliação desse programa aplicado e o que é que a gente conseguiu de retorno com relação a todos os setores da casa e a entrega desse setor para os alunos, tá? A primeira fase, como eu já falei, é a determinação das necessidades, e aí eu vou explicar um pouquinho cada uma para a gente entender, né, cada fase. A primeira fase, a gente fez o mapeamento, né, como eu já falei, com a entrevista com a gerente do setor, que é Manuela Machado, e do planejamento estratégico. Então, a partir daí, a gente dividiu, né, a análise dessas necessidades e dessas competências que devem ser trabalhadas de acordo com cada área dentro da casa. Então, a gente analisou supervisão e a equipe que compõe a casa, né? A partir daí, a gente identificou, por exemplo, na supervisão, uma melhoria na gestão, a descentralização, ter uma visão mais estratégica, foco nos resultados, entregar algo a mais, ser proativo, né? Conhecer os processos, disseminar a cultura da organização e formar sucessores, que isso é uma política bem forte dentro da DeVry. Com relação à equipe, a gente vai trabalhar flexibilidade, proatividade, comprometimento, também conhecer os processos, né? Disseminar a cultura da organização, e alguns pontos eles são alinhados com a supervisão. Ter bom relacionamento interpessoal, melhorar a comunicação oral e escrita, tá? Com relação principalmente à orientação, à conversa com o aluno e à capacidade de argumentação. Bom, a partir daí, né, da identificação dessas necessidades, a gente passa para a segunda fase, que é a preparação, é o desenvolver do programa, né? Então, a gente define aqui metodologia, e aí eu vou apresentar para vocês qual é a metodologia que a gente vai aplicar para trabalhar essas competências, como é que a gente vai fazer essa preparação, que é um ponto fundamental para que, de fato, a gente consiga sucesso nesse treinamento. Tá? Então, o primeiro ponto, né, dentro do programa é definir a metodologia. Então, vai ser presencial, e aí foi um ponto que a gente questionou muito, online ou presencial. E a gente decidiu pelo presencial, porque eu acho que a troca entre a equipe, né, as pessoas que compõem os setores, é fundamental. Então, a metodologia, a gente vai trabalhar com as aulas presenciais, exercícios em grupos, dentro da realidade da casa, dentro de situações que acontecem no dia a dia da casa, exposições dialogadas e demonstrações e discussões sobre casos relacionados à área e conteúdo proposto, como eu já falei. Só que para isso acontecer, a gente precisa de uma preparação. Então, todos os professores envolvidos no treinamento, na capacitação, eles vão ter um encontro online, pode ser,
acho que é o ideal, com a Manuela, que é a gerente da casa, gestora, e sabe exatamente o que é que ela quer trabalhar e como a gente deve trabalhar essas competências. Então, esse professor ele vai ter contato com a Manuela para construir a partir daí não só o conteúdo, como os cases que serão trabalhados e desenvolvidos ao longo dos módulos que a gente vai apresentar aqui. Tá? Com relação ao conteúdo programático, a gente vai trabalhar gestão estratégica, e aí eu lembro bem que isso é alinhado com as competências que a gente quer trabalhar, tá? E o resultado que a gente vai buscar com relação a essa capacitação. Então, a gente vai trabalhar os conteúdos, gestão estratégica, a importância da cultura organizacional nas organizações, o papel do gestor, a liderança, trabalho em equipe e o empowerment, que é o empoderamento, gestão da mudança, comunicação e relacionamento interpessoal, empreendedorismo, relacionamento com o cliente e a apresentação do projeto em si, que eu vou explicar um pouquinho na parte de avaliação. Tá? Acho que vocês estão aí com a parte escrita e aí contém detalhadamente o conteúdo de cada área, tá? De cada módulo que a gente vai trabalhar com a equipe. O cronograma, que é fundamental, e aí a gente pensou de colocar os módulos, devem ocorrer aos sábados a cada 15 dias, duração em torno de 2 meses e meio a 3 meses, tá? O início das aulas, o ideal é que a gente faça já agora em julho, né? Principalmente nas férias, porque a nossa demanda diminui em termos de alunos, então a gente consegue trabalhar melhor com o setor e as apresentações do trabalho que serão agendadas pela gerente da casa e as datas vão ser previamente definidas, porque o objetivo é que a gerente participe presencialmente da apresentação desse projeto e eu vou explicar um pouquinho mais à frente. O local, na própria instituição, o corpo docente, os próprios professores da DeVry, o investimento, e aí a gente está colocando aqui valores com relação ao pagamento do corpo docente e ao material didático. Então, vai ficar em torno de R$5.000 para a gente poder trabalhar. A gente considerou aqui a hora-aula de R$80, mas isso pode ser discutido, né? A gente pode alinhar e ver se precisa de alguma alteração. E aí a gente vem para a fase da execução, que é fundamental também, a gente ter um cuidado de como a gente vai executar. Então, o programa vai ter duração de 3 meses, como eu falei, e vão ser 10 módulos, tá? Os recursos, audiovisual, material de apoio para as aulas, então, cases, apostilas, se for necessário, livros, enfim. E a avaliação, tá? Acho que o primeiro ponto para a gente definir a avaliação é a gente entender quais os resultados que a gente espera desse aperfeiçoamento, né? Desse programa de capacitação. Lembrando lá no início, como eu comecei a falar, a gente quer trabalhar algumas competências que foram identificadas, que precisam ser melhoradas para a gente entregar um serviço melhor da casa para os nossos alunos. Então, a partir daí, a gente elencou alguns pontos que a gente quer avaliar, e aí eu vou explicar como é que vai ser essa avaliação. Então, a equipe proativa, comunicação mais clara e objetiva, flexibilidade, visão estratégica do negócio da DVB, que é fundamental. As pessoas precisam entender qual é a missão, qual é o propósito da DeVry Brasil, né? Qual é o papel da casa, né? Dentro de toda essa estratégia de negócio. A atitude empreendedora, e apresentando novos projetos, né, e aplicando, executando de fato esses projetos. E, principalmente, a capacitação visa uma mudança de atitude na equipe, o que a gente costuma dizer, que nenhuma capacitação, nenhum desenvolvimento, ele, de fato, vai gerar um retorno para a empresa se esse colaborador não mudar a atitude a partir desse programa de capacitação. O objetivo é exatamente o olhar dos professores com relação ao empenho, ao entendimento do conteúdo proposto e apresentado e o entendimento da gestora da área para o que ela quer como resultado. E como a gente vai avaliar? A partir de alguns indicadores. Então, a gente definiu que, após a aplicação do programa, após a apresentação do projeto e depois de 6 meses e 1 ano, a gente vai avaliar os seguintes indicadores para entender se, de fato, a gente conseguiu resultado nesse programa. Através da pesquisa dos alunos, né, com relação a todos os serviços propostos e apresentados e trabalhados pela casa, resultado de pesquisa focus group com os alunos sobre a casa, a questão da produtividade, então a gente vai avaliar os números de atendimento, a taxa de persistência, qualidade e quantidade de monitorias, né, e os resultados do English Pro.
E, por último, a gente vai reaplicar instrumentos para identificar se aqueles pontos fracos que foram identificados lá no início do programa, de fato, foram melhorados e elas conseguiram colocar no seu dia a dia do trabalho. Então, esse é o projeto, é o objetivo que a gente quer, é melhorar essas competências para, de fato, a gente entregar cada vez mais um serviço melhor para os nossos alunos. Obrigada, espero as considerações de vocês e, caso haja necessidade de algum ajuste, estamos aqui à disposição para fazer isso. Mais uma vez, obrigada.